Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Marcelo TI e esse canal te ajuda a entender melhor a linguagem de programação. Hoje nós estamos falando sobre Kotlin, ok? Vamos falar sobre operadores aritméticos em Kotlin e eu vou mostrar para vocês agora aqui no código como que a gente pode trabalhar com esses operadores que são muitos, ok? Seguinte, nós temos aqui, eu já adiantei para poder não perder muito tempo, porque são muitos os operadores, tá? Então aqui a gente tem o seguinte, uma variável A e uma variável B, ok? E uma variável resultado, ok? O resultado, como é uma variável que toda hora vai receber um valor diferente, ela precisa ser var, imutável, ok? A e B não vão mudar o seu valor, então elas são imutáveis, ok? Mutável, imutável. Então, beleza. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer assim, ó. Resultado recebe A mais B. Ok? Então tá aí, ó. Como que eu faria para fazer a somatória? Muito simples, né? Então esses operadores aritméticos aqui são muito simples. Print line, então vou até andar um pouquinho mais rápido. Nesse print line aqui eu vou chamar o resultado. E aí esse resultado aqui, deixa eu colocar um pouco melhor isso. A gente vai fazer assim, ó. Vou fazer o resultado. Ele vai se concatenar com o texto aqui que a gente vai fazer, tá? Isso. Então aqui, ó, a gente vai fazer assim, ó. O resultado da soma. E aí, dois pontos, ok? Então aqui, ó, vamos ver se eu já consigo aqui. Beleza, ó, o resultado da soma é 12, 10 mais 2 é 12, ok? Então, perfeito. Para fazer os outros, eu vou copiar e colar, mas é a mesma coisa. A gente só tem que obedecer à troca de sinal, ok? Então, ó, agora, nesse meu caso aqui, eu tenho A menos B. Então, o resultado da subtração aqui, subtração, e aqui a gente vai. Como ele vem por último, ó, o resultado vai pegar o último valor, tá vendo? Aqui, ó, do primeiro ele pega, e aqui, como que o resultado está aqui com o último valor aqui embaixo, ó, ele também imprime de baixo. Então, 10 mais 2, 10 menos 2. Perfeito? Então, você vê que aqui não tem segredo, isso aqui é muito simples. Vou fazer os outros aqui rapidinho, ó. Ctrl C, Ctrl V aqui, só para a gente terminar aqui. Agora aqui é multiplicação, esse outro aqui vai ser divisão, e o último é o modo de resto, ok? Modo de resto. Beleza. Aqui é multiplicação, beleza? Aqui é divisão, aqui é modo de resto, ok? Então vamos lá, deixa eu ver se eu troquei todos eles certinho, acho que sim. Então vamos rodar todos eles aqui, esses operadores que são os mais básicos. A soma 10 mais 2, subtração 10 menos 2, multiplicação 10 vezes 2, divisão 10 dividido por 2 e resto zero. O modo de resto aqui é só você pensar o seguinte, que ele vai pegar só o que sobrou de resto da divisão. Então o que eu pego? Pego 10 aqui, vou dividir por 2, vai dar 5 e não tem resto nenhum. Mas se eu usasse aqui o 11, por exemplo, ó, vou usar o 11 aqui, ó, 11 por 2. O resultado já vem como 1, tá vendo? É claro que os outros mudaram também, mas o que interessa pra gente é o último. Então sobra 1, porque na realidade ele não faz o 2 aqui direto. Ele vem aqui, ó, e transforma isso aqui em 10, então ele tira 1, né? E fica sobrando 1 para ele depois jogar no modo de resto. Ele faz a divisão do 10 por 2, deu direitinho, mas sobrou 1, meio para cada parte. Então ele faz desse jeito aqui, ok? O resto da divisão é bem interessante também. Operadores de comparação, aí tem, né, a igualdade como valor, né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, ó, var num 1, ok? Recebe 1, val num 2, recebe 2.
Então, aqui, o que eu vou fazer com o operador da igualdade? Ó? Eu vou pegar aqui, vou fazer assim, ó. Resultado recebe... Não, na realidade eu não vou nem fazer isso não, vou fazer os dois direto de uma vez, quer ver? Ó? Se eu fizer o print aqui, ó, primeiro, ó, print ln, eu já posso conseguir aqui, ó, né? No 1, vai fazer caminho forte demais, no 1, 2, né? Então, tipo assim, né? Aqui eu vou entender o que aconteceu, se um é igual ao outro. Ó, acabei de clicar errado, tá vendo quando você clica na da operação errada aqui em cima, ó, no primeiro ele não acha, tá vendo? Vai até bom isso acontecer. Agora aqui, ó, olha o que é interessante. Opa, tô aqui. Num 1 é igual a num 2, você vê que os valores não batem. A igualdade que ele está comparando aqui é de valores, então ele me dá um false aqui, ok? Se os valores fossem iguais, ó, vou dar aqui de novo. Aí ele me dá um true, tá vendo? Então ele me dá um true aí. A diferença, eu posso fazer de novo, print ln, e já perguntar direto, ó. O num 1, ele é diferente de num 2, né? Então vamos ver o que ele vai responder aqui pra gente. Ó, nesse caso aqui ele diz que é falso, porque na realidade os dois têm o mesmo valor, né? Mas se eu mudar aqui o valor aqui, ó, aí eu volto, rodo, e aí eu vejo que agora é true. Sim, que eles são diferentes. Outro, agora eu posso ver maior, menor. Então isso eu posso até fazer essa comparação aqui, ó. Isso também é bem simples, né? Esse tipo de comparação aqui. A gente que já programa em outras linguagens, isso aqui pra gente já é uma coisa que a gente já faz há muito tempo, né? Então deixa eu fazer isso aqui um pouco mais rápido. Acho que tem maior, menor, maior aqui tem 4. Perfeito. Então aqui, ó, vou copiar eles só para poder ficar mais fácil pra gente fazer aqui, ó. OK? Ó, vou copiar assim porque aí fica fácil. Então, o igual, a diferença, maior. Agora eu vou ver o seguinte, ó. Um é maior que o outro. Ou né? Agora, um é menor que 2. Agora, o no 1 é maior ou igual a 2. Menor ou igual, né? Eu vou começar pelo maior que é mais fácil. Maior ou igual a 2. O no 1 é menor ou igual a 2. Então, tipo assim, olha o tanto que isso aqui é interessante. Ó. Aí já vai falando, ó. É igual, falso. É diferente, é verdadeiro. O num 1 é maior do que o num 2, verdadeiro. O num 1 é menor que o 2, é falso. E o num 1 é maior ou igual a num 2, verdadeiro também, é maior. E num 1 é menor ou igual, é falso. Ok? Então isso aí é simples, é igual ao outro, as outras linguagens de programação, né? Então a gente não tem muita diferença, não. Então o que acontece? Aqui nos operadores lógicos, a gente pode fazer assim, ó. Vou dar um print ln e vou verificar aqui com o meu i, ok? Aí eu num 1 maior que 1 e cadê o i? Num 2 maior que 0. Então, esse caso aqui, ó, o que eu vou ter, ó? Quer ver? Deixa eu fechar um pouco esse true e false aqui, do exemplo anterior, porque tem muita coisa, então acaba que sai confundindo. Então, aqui agora, ó, é true, né? O num 1 é maior que 1? É, ele é 2. O num 2 é maior que 0? Sim, ele é 1. Então, o print line aqui funcionou muito bem. Agora aqui é o seguinte, vamos fazer o ou, ok? Vou pegar esse mesmo exemplo aqui e vou fazer o ou. Só que aqui agora é o seguinte, ó,
deixa eu ver. Aqui eu não posso pôr o OR, não, desculpa. Tem que ser o valor, tá? Número 1 é maior que 1 ou 2, beleza. Aqui ele vai me entregar true, porque eu tenho os dois verdadeiros. Mas aqui, se eu tivesse um valor, que, ó, quer ver? No 1 é maior que 3. Isso aqui pro i já era problema, porque daria falso aqui. O no 1 não é maior que 3. Mas como eu tenho o no 2, que é maior que 0 verdadeiro, ele vai me entregar verdadeiro, quer ver? Então, tipo assim, o ou é uma coisa ou outra. Ele me entrega uma coisa ou outra, tá? Então tá aqui, ó. Ele me entregou true, tá vendo? Então ele me entregou true. No último caso aqui, agora é o operador de negação, né? Vou criar aqui uma variável chamada maior de idade. Vou colocar nessa variável aqui um valor aqui para ela, tá? Então vou colocar aqui, não vou colocar string não, peraí. Vou colocar um booleano mesmo, vou colocar false. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou verificar, eu vou contrariar o valor dessa variável. Então eu vou fazer assim, ó, print ln, e aí você vai imprimir para mim maior de idade, só que eu quero ver a negação da maioridade. Então eu vou voltar aqui, quero que você negue, né, a maioridade para mim. Ok? Então, ó, maioridade era falso. Eu neguei o falso, ele virou true. Ok? Então, o operador lógico também é assim, bem simples. Aqui, ó, na atribuição, é bem tranquilo também, ó. É como se você pegasse um número aqui, ó, no mais igual, por exemplo, e transformasse ele nisso aqui, ó. A conta seria mais ou menos essa, entende? Deixa eu criar, não vou pôr val, não, vou pôr var. Entende? É como se o número recebesse ele mesmo, mais o valor que você está indicando aqui como resposta, ok? Então aqui, ó, o que a gente faz? A gente coloca aqui o mais, ok? E aqui eu coloco o 3, ó. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou colocar ele depois. Quer ver? Mais igual a 3. Deixa eu ver onde eu coloco ele aqui. Variável não. Ah, tá. Tô reclamando que ela não está inicializada, que não sei o que. Tá. Beleza. Não tem problema não. A gente inicializa ela ali. Só que na hora, assim, a gente fica pensando, mas o que eu escrevi errado? Você vai olhando e fala assim, o que eu escrevi errado? Né? Então, olha, essa variável recebe um valor de mais 3. Então, se você pôr um print line aqui, ó, e mandar imprimir num, né? O resultado que ela vai te entregar, ó. Começou com 0, tá? Que a gente inicializou ela aqui com 0. Só que eu peguei o 0 e incrementei a ela o valor 3. E aqui os outros, a mesma coisa. Os outros aqui abaixo, a mesma coisa. Eu posso fazer... Deixa eu copiar esse cara aqui, que aí eu refaço para todos os outros abaixo, que vai ficando mais fácil da gente replicar, né? Porque é muita coisa. Então aqui, ó, o menos, aqui eu posso fazer assim, ó, menos, né? Aqui o multiplicação é multiplicar aqui vezes o 4. Aqui embaixo é uma divisão de um número aqui, então vou deixar, vou pôr um número mais coeso aqui, vou pôr 9. Aqui é um modo de resto, também a mesma coisa aqui, ó, né? E aí, deixa eu vir aqui, rodar eles aqui, ver se eu não esqueci nenhum. Beleza, aqui tá. O primeiro tá 3. Porque daqui depois, ó, quando a gente colocou esses números aqui, deixa eu ver o 3. Aí depois, estão dando 0. Deixa eu mudar a expectativa aqui, porque eu vou colocar assim, ó, num 1, só para fazer eles terem diferença. Eu
Eu acho que eu já declarei ele como esse valor. Tá conflitando, ó. Tá vendo? Então, vou colocar assim, ó, N1. Olha só, em tempo de execução a gente já vai resolvendo os problemas, tá? N1, agora N2, tá? Aqui, ó, N2. Aqui depois N3. Para ficar mais fácil na hora da gente entender quais são os valores. Porque quando a gente copia e cola assim, acaba que a gente comete um errinho ou outro aqui, porque a gente não lembra o que fez no anterior, ou confunde com o outro. E por último aqui, ó, N5 e aqui embaixo N5. Então aqui, ó, variáveis, né? Então eu tenho aqui a minha var N2 recebe 0, var N3 recebe 0. Bem tranquilo, ó, um a um para vocês, para ficar mais fácil para vocês estudar. N4 recebe 0 também, ok? Eu fui até N5. N5 recebe 0. Vamos ver se eu não esqueci nada, né? Esse monte de número aqui acaba que vai esquecendo algumas coisas. Então aqui, ó. Aqui esse primeiro N1, deixa eu ver, N1 aqui. Ah, tá. Aqui eu esqueci, gente, ó, de mudar. Foi mal, desculpa. Tá vendo? Passa. Algum errinho passa. Então tá 3 menos 3, 0, 0, 0. Então vamos ver aqui o que é que tá fazendo. 3 é o primeiro aqui. Menos 3. Aí aqui eu já tenho um menos porque eu negativei ele, né? Ele começou com 0, eu já joguei um menos 3 nele aqui. Imprimiu menos 3, tá certo? No de baixo aqui, 3 que multiplica ele mesmo e o 3 teria, né? Aqui, ó, número que é 3. Só que aqui, o que acontece? Ele transformou ele mesmo, ó, número é a mesma coisa que o número vezes 4, né? Então, se o número é 0 vezes 4, não vai dar nada, vai dar a mesma coisa. Então, eu vou pôr esse número 3 aqui, ó. Eu vou colocar ele como 1. Vou fazer a mesma coisa para os outros aqui, só para ter valores diferentes, para que a gente possa entender, ok? Para ficar melhor. Então aqui, ó, vou subir de novo, rodar de novo, para ele não dar zerado. Porque se ele pega como 0, não vai adiantar para a gente, ok? Então tá. O primeiro número era 0, eu peguei 0 mais 3, deu ele mesmo, 3. O N2 era 0, menos 3, ficou menos 3. O N3, aqui, ó, era 1, vezes 3, deu 3, tá aqui. O N4 era 9, certo? Era 9. Você dividiu 9. Ah, desculpa, N4 era 2. Você dividiu ele por 9, aí deu zica esse 9 aqui, né? Deixa eu colocar aqui 2. E aqui deixa eu colocar um número maior para poder dar uma... para vocês entenderem a conta, porque senão vai ficar uma conta muito estranha. Vou rodar de novo e vou voltar lá no 4, ó. Beleza. Aí o N4 agora aqui, ó, é quem? N4. O N4, ele era 4, né? E o que é que ele faz? Pega 4, né? Então aqui, ó, é 4 dividido por 2, que é esse valor aqui, e aí deu 2, certo? Aqui, ó, é vezes 3, né? Deixa eu mudar aqui para não ficar errado depois. E aqui é menos 3 também, só para ficar o mesmo valor, tá? Estou consertando em termos de execução. O último número aqui, ó, o número, o N5 ele varia quanto? 2. 2, né? Ele tentou pegar o 2, dividir por 5, né? E aí ele dividiu um valor... Ah, não foi por 5, né? Desculpa, foi por 3. Mas aqui nem é 3, eu acho que eu vou mudar esse valor aqui, ó. Eu vou mudar ele para 10. Que aí se eu divido 10 aqui por cadê? Por 2. Não, pode ser por 3.
para ele sobrar o resto 1, ok? Então, vou sobrar aqui, descer, beleza. Aí ele sobra 1 aqui, porque ele tentou dividir ele aqui, ok? É muita coisa, né? Então, vamos lá. Aqui tem todos esses aqui divididos. Agora tem mais esses operadores aqui, que são operadores de comparação, né? Isso aqui eu já fiz. Ah, desculpa. Perdão, já fiz. Os lógicos a gente fez agora, fez também. Atribuição a gente acabou de fazer. Agora a gente vai para o operador de incremento, né? O operador de incremento é bem interessante, que é só você pegar aqui, ó, o valor dele e ir incrementando de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou do jeito que você quiser. Se tiver assim mais ou menos, ele vai fazer sempre de 1 em 1, tá? Mas dá para fazer também ele incrementar depois com outra estrutura, incrementar um passo maior que a gente diz, né? Que aqui eu estou dando um passo por vez, ok? Então deixa eu rolar aqui. Ainda bem que aqui eu já fiz, porque é muito caractere, muito número. Então tá aqui, ó, contador. São esses dois últimos aqui, né? O contador aqui é 1 e o que é 0. Por que aqui é 1? O contador começou com 0. Mais, você acrescenta 1. Então, ele vai para 1. O contador aqui, ele era 1 aqui, né? Que tinha ficado aqui em cima 1. Mas como eu decrementei, ele voltou para 0. Tá? Então, esse decremento é fácil. Um outro bem interessante aqui é o operador Elvis, que é esse ponto de interrogação e 2 pontos. A gente usa ele para a gente colocar algo padrão numa variável que, quando ela vier nula. Vou explicar. Por exemplo, aqui, ó, eu até fiz aqui para andar mais rápido. Nome, tipo string, tem o operador aqui, né? Que é esse operador Aqui ele ainda não é o Elvis, tá? Mas ele é um operador para poder pegar quando a variável é nula. Então, esse operador, que é uma interrogação, ele vai ver aqui, ó, que é nulo. Beleza. Chegou o nome nulo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor quando ele vier nulo. Então, eu tenho que pegar a variável, jogar o operador Elvis e colocar o valor default, ok? E aí, eu jogo esse valor default para onde eu quiser. Nesse meu caso aqui, eu criei uma outra variável que vai receber o conteúdo da variável nome, só que aqui ela chegou null. Como eu tenho nela aqui o operador Elvis, ela se torna com esse valor aqui, ok? Visitante. Então, toda vez que eu for usar essa variável aqui, quando o valor chegar nulo, ele vai para mim e vai falar, olá, visitante, independente de qual seja. Porque, por exemplo, que eu tenho aqui nome, vou criar um outro aqui, tá? E aí aqui, ó, eu vou criar agora um nome 2, vai, para ficar mais fácil, né? Então, nesse contexto aqui, ó, nome a ser usado aqui, nome ou nome 2, né? Pode ser em qualquer uma das variáveis. O que eu posso fazer é simplesmente assim, ó. Quando vier nula, você coloca para mim aqui, ó, quando a variável 2 vier separada. Então, você pode fazer isso aqui, ó. A variável 2 tem que ser separada mesmo, né? Então, você vai colocar sempre o mesmo valor para mim, tá bom? Mas aí, é claro, tem que ser de variável para variável, resultado para resultado, tá? Por enquanto, nesse caso aqui, igual eu estou só mostrando, eu ainda não estou analisando o contexto para poder colocar o operador Elvis em funcionamento para mais variáveis de uma vez só. Eu estou pegando uma variável e estou colocando nela o Elvis e aí uma outra variável criada recebendo o resultado. Mas eu posso colocar isso aqui dentro de uma estrutura em que eu posso verificar várias variáveis e aí eu coloco o resultado do Elvis de uma vez só aqui dentro. Beleza? E por último, a gente vai fazer essa comparação aqui, ó, comparação de referência versus comparação de igualdade. Se eu tenho só um igual tem aqui, ó, já até fiz aqui para poder adiantar. Se eu tenho só um igual, por exemplo, eu vou verificar se o conteúdo que está aqui dentro é igual a esse outro. Então aqui eu tenho true, verdadeiro. Posso até rodar de novo para vocês aqui, quer ver, ó? Vamos rodar aqui de novo. Beleza. Porque aqui é string e contém a mesma string. Agora,
Vamos pegar uma variável aqui, que é uma list, e eu vou ver os elementos da lista, ok? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dois elementos de listas iguais, aqui eu estou falando já com objeto, né? Os objetos da lista, que eu joguei para a list 1 e para a list 2 também tem os mesmos. Então aqui, quando eu faço a comparação dos dois, ó, eles têm o mesmo conteúdo, ok? Se eu quiser saber se os valores são o mesmo, ó, se eu quero dizer que são que um é igual ao outro, aqui eu já não tenho essa igualdade de objeto. Ele me dá um false. Mas se eu transformar ele aqui, ó, em essa lista é igual a essa lista, o objeto é o mesmo, né? O objeto que eu estou trabalhando, o objeto lista e o outro objeto lista é o mesmo, ó, eles são iguais, aí ele vai ter que me mandar um true aqui, entende? Então, para o objeto, para as variáveis, é igualdade. Para se comparar os objetos, é muito mais interessante a gente verificar dentro desse contexto do objeto, ok? Então aqui, ó, igualdade de objetos. Se esse objeto é o mesmo desse, né? Se é o mesmo objeto. Quando eu jogo aqui, aí ele já me dá um false, porque o list 1 é uma coisa e o list 2 é outra, como variáveis com listas de objetos, ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. A aula deve ficar um pouco longa, mas é bom que a gente tem todos os operadores, né? E espero que possa ter ajudado aí com os estudos de vocês. E espero vocês aqui na próxima para a gente falar sobre outros assuntos de Kotlin, ok? Um abraço e até lá. Valeu!